Ou você está usando um microfone com fone e um microfone, esse que você está usando no ouvido? Terminou as obras aí? Não, As obras terminaram? Ou não? Ainda não, está aquele não. barulheiro? Começa às 8 horas. Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade à espécie das ações penais. A gente começou aí, uma aula atrás, duas, na realidade, né? Vimos a ação penal pública incondicionada, vimos a condicionada, né? Mediante representação do ofendido, mediante representação, requisição, na realidade, do ministro da Justiça. Vimos a ação penal pública privada exclusiva e a personalíssima, que não tem aqui, mas a única diferença entre a personalíssima e a exclusiva é o crime do artigo 236, né? Que aí a diferença é que só pode ser intentada a ação penal pela própria pessoa, né? Se ela não intentar, o Ministério Público não pode, o cônjuge, né, o ascendente, descendente, nem o irmão pode. Por isso que ela é personalíssima, é só a própria pessoa que pode intentar ação penal. Temos aí a ação penal pública, né, a regra do ordenamento jurídico brasileiro, a obrigatoriedade dela, indisponibilidade, oficialidade, divisibilidade, né, posso fazer ação penal contra um ou dois e depois esperar no futuro, né, o Ministério Público fazer ação contra os demais, né, pegando mais elementos de informação. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido e à requisição do ministro da Justiça, né? Vimos alguns pontos aqui. A condição de procedibilidade, quando o crime cai nessa situação, você é obrigado a esperar esse movimento, né, do ofendido, não pode antecipar. Também será condicionado se a lei expressamente dispuser nesse sentido, né? Se a lei calar, automaticamente a ação penal pública é incondicionada. A representação da vítima. Aqui. Vou botar aqui. Trata-se de condição imprescindível nos termos do artigo 24 do CPP, devendo ser oferecida pela vítima. Deixa eu salvar algo aqui para não. Vamos lá. A representação, no caso lá da vítima, pode ter uma retratação, dizer, não, não quero mais, o Ministério Público aguenta. Aí depois eu vou lá e digo, não, pode ir, a retratação da retratação, né? Então você pode, desde que dentro do prazo de 6 meses, né? Se eu disser, não posso, não quero não, mas processar a pessoa, não sei, ok, então você não quer, não quer. Aí não, volta lá e quer que ante a ação penal, mas já passou 6 meses, você não pode mais se retratar, né? Perdeu o direito. Essa é a ação penal pública incondicionada. Vamos pular isso aqui. Já a contra ação penal pública condicionada do ministro da Justiça, tem também dos 6 meses aqui, eu acho que passei aqui. Aqui, não. Cada vítima, sucessores, tá, mas é 6 meses. Vamos lá, do ministro da Justiça, previsto apenas para determinados crimes nos quais existe juízo político acerca da conveniência em vê-los apurados ou não, são poucas hipóteses, que é o crime contra a honra do presidente da República, frente ao que ocorre com a representação, não há prazo decadencial para o oferecimento, né? Não tem um prazo de 6 meses, Só podendo uma dúvida. estar. Esse do crime contra o presidente da República que não há prazo de decadência, né? Decadencial? Não tem, Não tem, tá? não tem. O que Tá. tem é contra o ofendido, uma pessoa que te caluniou, né? Você vai lá na delegacia, faz o inquérito, né? Apura, depoimento e tal, aquela coisa toda, né? E acabou o inquérito. Aí você vai ter 6 meses para fazer a ação, né? Para entrar efetivamente na justiça depois de apurado, finalizado o inquérito, né? Aí você vai ter que decidir. Nesse caso aqui não tem, né? Ocorreu o inquérito, realmente teve um crime contra um presidente da República, aí fica a critério aí do ministro da Justiça, né? O momento, até que tem conveniência, né? De ver o melhor momento atual para de apurar. E tem vários aí rolando. O ministro da Justiça mandou vários para a Polícia Federal ultimamente. A maioria, porque a gente está bastante dividido, né, politicamente no Brasil, então está rolando direto esses inquéritos, essas requisições. A maioria da doutrina, então, isso não quer dizer, de novo, que vai ter uma ação penal, entendeu? Mas o inquérito está rolando, os inquéritos.
Instagram, Facebook, os caras devem estar pulando. O federal deve estar cheio desses inquéritos. A maioria da doutrina entende que não cabe retratação dessa requisição, por não haver previsão legal e por se tratar de requisição de um ato administrativo. Frise-se, por fim, que a MP não está vinculada à requisição, podendo deixar de agilizar a ação penal se entender que não estão presentes elementos para tanto. Exemplo, entender que não houve crime, que não há provas suficientes. Ação penal exclusiva, foi o que a gente viu, né, na aula anterior. Né? É a modalidade de ação penal clássica, é aquela na qual a lei entende que o interesse da persecução penal e punição do infrator é mais definido pela sociedade. Alguns princípios, é o princípio da oportunidade, né? Nas conveniências de exame da ação, o ofendido não está obrigado a ajuizar a ação, ou seja, acabou o inquérito, apurou-se a materialidade e a autoria, não sou obrigado. Disponibilidade, também de maneira diversa que ocorre com a ação penal pública, que o titular da ação penal ofendido pode desistir da ação penal. Lá o Ministério Público não pode desistir da ação penal pública incondicionada, depois que ele entrou para a ação já era. Pode sair do processo. Aí o Procurador-Geral de Justiça indica outro procurador, outro promotor. Indivisibilidade, né? Impossibilidade de se fracionar o exercício da ação penal em vários infratores. Você vê que tudo da ação penal privada, exclusiva, é o inverso da pública, né? Incondicionada. Por exemplo, o perdão atinge os demais, né? Tanto o perdão quanto a punição lá, o Ministério Público pode, não, vou receber aqui, vou investigar esses dois aqui, esses outros dois aqui eu vou deixar rolar mais para aparecer, ou se não dispensar, né? Porque por não ter encontrado materialidade suficiente para entrar com o recurso, né? Entre outras coisas. Sim. Na verdade, que aqui, tanto se você oferecer quanto se você perdoar, tem que ser contra todos. Lá no outro você pode, né? Tanto oferecer quanto perdoar. Vai pedir absolvição de apenas um, aqui não dá. Mas se fizer, aqui, ó, aqui você é indivisível, né? Você não pode dividir. O ofendido não é obrigado a ajuizar a queixa, mas se o fizer, deve ajuizar em face de todos os agentes que cometeram o crime, sob pena de se caracterizar a renúncia em relação àqueles que não foram no polo passivo da ação. Assim, considerando que houver renúncia ao direito de queixa em relação a alguns dos criminosos, o benefício se estenderá também aos agentes que foram acionados judicialmente, por força do artigo 48 e 49 do Código Penal. O prazo para ajuizamento da ação penal é decadencial de 6 meses, né? Ação penal ou queixa, né? E começa a fluir da data que o ofendido tomou ciência de que foi o autor do delito. A queixa pode ser oferecida pessoalmente ou por procurador, desde que se trate de procuração com poderes especiais no termos do artigo 44 do Código do Processo Penal. Cada ofendido venha a falecer, poderão juizar a ação penal, a CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Importante ressaltar que deve ser respeitada esta ordem. Ou seja, se aparecer mais de uma pessoa para exercer o direito de queixa, deverá ter preferência primeiramente o cônjuge, depois o ascendente, por aí vai. Artigo 36 do Código de Processo Penal. Essas mesmas pessoas também têm legitimidade para dar seguimento à ação penal, caso ofendido ajuize a queixa e posteriormente venha a falecer. Quando começa a correr o prazo para estes legitimados? O prazo, neste caso, varia. Se já foi ajuizada a ação penal, possui prazo de 60 dias para prosseguir na ação, sucessão processual sob pena de perepção. Perepção é o caso de você não se movimentar no processo e perder o direito de perder o próprio processo, né? Perde o direito. Se ainda não foi ajuizada a ação penal, prazo começa a correr do óbito do ofendido, exceto se ainda não se sabia nesse momento quem era o provável infrator. No caso de já ter iniciado o prazo decadencial de 6 meses com a morte do ofendido, esse prazo recomeça do zero? Não. Ele continua da onde parou antes da morte do ofendido. Ou seja, os sucessores, neste caso, terão como prazo aquele que faltava para o ofendido. Exemplo, se havia transcorrido 4 meses do prazo, ou seja,
4 meses que o ofendido já sabia quem era o autor, né? Já sabia, ó, foi fulano de tal que fez, né, determinado delito. Só que ainda não tinha movimentado nada, não tinha aberto a ação penal. Os sucessores terão apenas 2 meses para ajuizar a ação penal. Deixa eu te Renúncia. perguntar, irmão, uma dúvida aqui. Até pode ser até que seja difícil responder, mas vamos supor, se ele souber, mas se como é que a pessoa vai saber que ele soube? Porque assim, eu acho que tudo é formal, né? Teria que estar escrito ali, por É um exemplo, eu teria que ter inquérito, ido né? ao inquérito, né? Um Então, após a inquérito. abertura do inquérito. É, você Tá. tem um inquérito, tem a prova de materialidade e autoria, tem inquérito. Ah, não teve inquérito. Não sei, o familiar deveria saber, mas é isso aí, né, se a polícia não sabia. Não sei, o ofendido vai alegar isso, né? O ofendido não, desculpa. O Vítima, né? querelado, Assim, não, a querelado. vítima morreu. Falando o cara que vai ser processado, né? Hum, Porque você vai usar os meios de defesa. Chegou lá, começou, né? Você vai lá, vai dizer para o seu advogado, não, já sabia. Aí o advogado vai perguntar, quanto tempo esse cara já sabia? Esses familiares sabiam? Tanto, 6 meses, é. Porque tem que lembrar que o cara do outro lado vai querer se defender, vai ter advogado, vai saber isso aqui. Vai dizer, entendi. não, eu fui lá e confessei para ele, entendeu? Tal dia. E aí vai ter que ter oitiva no processo, saber, para ver se houve a prescrição, né? O ofendido pode renunciar ao direito de ajuizar a ação, né? Queixa, se o fizer somente a um dos infratores, a todos estenderá por força do artigo 49 do Código de Processo Penal. Artigo 49, renúncia ao exercício de direito de queixa em relação dos autores do crime, a todos se estenderá. A renúncia só poderá ocorrer antes do julgamento da ação, antes do julgamento da demanda, e pode ser expressa ou tácita. Renúncia expressa é aquela na qual o querelante expressamente informa que não pretende juizar queixa-crime contra o infrator. Renúncia tácita ocorre quando há prática de ato compatível com a vontade de exercer o direito de queixa, convidar o infrator uma semana após o crime para ser padrinho de seu casamento. Após o julgamento da demanda, só poderá ocorrer após o ajuizamento da demanda, o que poderá ocorrer é o perdão do ofendido. Aqui você pode renunciar à demanda, à ação. Após você renunciar, após você ou renunciar tacitamente ou expressamente, caso você não faça isso, você entre com a ação penal, você vai ter uma outra opção que é o perdão judicial. O perdão, a semelhança do que ocorre com a renúncia ao direito de queixa, também pode ser expresso ou tácito. Pode ser ainda judicial, processual, quando oferecido pelo querelante dentro do processo, ele bota lá no processo que está perdoando a pessoa, ou extrajudicial ou extraprocessual, quando o querelante oferece o perdão fora do processo, não faz a manifestação processual. Diferente da renúncia, que é ato unilateral, não depende de aceitação. O perdão é ato bilateral. Pois a renúncia, você deixou de processar a pessoa, né? Deixou de processar a pessoa, não precisa autorização sua para que eu deixe de processar você. Agora, se eu te processei, para você aceitar o perdão, você tem que, da outra parte, né, tem que aceitar. É tipo, esse perdão faz muito sentido, né? Irmão, me perdoe porque eu te tratei com ignorância. Aí Aham, você vai, tá, meu irmão, você tá perdoado, né? Tipo, aham, requer duas pessoas e aceitação de ambas, aham. né? Faz muito sentido. Se o outro não aceitar, continua o processo. Se uma É vez por isso que é oferecido perdão, unilateral, né? Não, tô não, dizendo a no caso renúncia. do A a renúncia. renúncia. A renúncia é unilateral. O É perdão é unilateral, bilateral. 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 O Precisa que cara o não outro aceite. aceitar, já era. Não aceitar, o processo continua. Entendi. Assim, uma vez oferecido perdão, o querelado será intimado para em 3 dias dizer se aceita o perdão, valendo-se com essa adesão. Mas peraí, o que você falou, deixa eu entender de novo, porque eu acho que o exemplo pode estar errado. Quer que eu repita? Repita aí. Ó, o que eu disse, que o outro lá, o que é unilateral, ele não precisa. Se eu não, direito de renúncia, se eu disser, não, eu não vou processar, não. Então, automaticamente, por ele ser unilateral, você não precisa aceitar. Mas no perdão, é obrigado que você aceite ou não. Se você aceitar, está perdoado. Se você se manter calado, entende-se que você aceitou o perdão. Mas se você disser, não, eu não aceito o perdão, aí o processo continua. Mas é porque, na verdade, assim, esse perdão aqui, deixa eu entender se é isso que você está falando. Lembrando que esse perdão aqui é da pessoa que foi ofendida.
Sim, do querelante. É do querelante, não é o Querela- cara que ofendeu que vai pedir perdão, não. É o querelante dizer, olha, Eu te perdoo. eu não vou mais te processar, apesar de eu ter entrado com o processo, né, com a queixa, infelizmente eu não vou mais te processar. Quer dizer, felizmente eu não vou mais te processar, eu te perdoo. É a vítima que está perdoando. E aí, em tese, o infrator, o autor da ação, pode não, né, tranquilo, tá, aceito. Ou não, quero que vá até o final, porque na verdade eu acho que eu não cometi, eu quero me defender e mostrar que eu sou, né, inocente. Entendi. Não é a vítima que tem que aceitar o perdão, ela mesma já está pedindo perdão, né, para a pessoa. Ela Está tá dando perdoando, perdão, né? ela está Dando dando, né? perdão. Ela está liberando perdão para ele. Assim, uma vez oferecido o perdão, o querelado será indiciado em 3 dias, dizer se aceita o perdão, falando seu silêncio como aceitação. Tem cara consente, tipo isso. Aí tem que dizer, né, que não aceita o perdão. Todavia, é importante ressaltar que, em razão do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, o perdão oferecido a um dos infratores se estende aos demais. Porém, se algum deles recusar, isso não prejudica o direito dos demais. Cada réu pode aceitar ou recusar o perdão. Na ação penal privada, pode ocorrer ainda percepção da ação penal, que é a perda do direito de prosseguir na ação como punição ao querelante que foi inerte ou negligente no processo. As hipóteses são previstas no artigo 60 do CPP. Quando iniciada a ação penal, o querelante deixar de promover o andamento da ação durante 30 dias seguidos. Quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer dos legitimados CADs, cônjuge, ascendente, descendente e irmãos. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deve estar presente. Aqui o querelante foi devidamente intimado para algum ato processual em que sua presença era imprescindível, mas não compareceu de forma injustificada. Se a ausência for justificada, por exemplo, doença, etc., não há percepção. Quando o querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. A fase das alegações finais é uma etapa que se situa entre o final da instrução do processo e a sentença. Nas alegações finais, as partes têm a oportunidade de realizar sua última manifestação antes da sentença, valendo-se disso para ressaltar ao juiz os pontos mais interessantes ao acolhimento da sua tese, de acusação ou defesa. Caso o querelante não formule o pedido da condenação, das alegações finais haverá percepção. Quando, sendo o querelante uma pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Atenção! A renúncia, o perdão do ofendido, a percepção só tem cabimento no caso de ação penal privada exclusiva ou personalíssima, né? Não sendo cabível na ação penal privada subsidiária da pública, nem ação penal pública. Agora a gente vai entrar, desculpa, na ação penal privada subsidiária da pública. Essa aqui é como se fosse uma situação invertida da ação penal pública incondicionada, né? Condicionada mediante representação, entendeu? Que o Ministério Público espera o movimento do ofendido. Aqui, o privado espera o movimento do Ministério Público, que ela é subsidiária da pública. Trata-se de hipótese na qual a ação penal é, na verdade, pública, né? Na verdade, ela é pública, ou seja, o titular é MP. No entanto, em razão da inércia do MP oferecer a denúncia no prazo legal, em regra, 15 dias, se indiciado solto, 5 dias se indiciado preso, a lei confere ao ofendido o direito de ajuizar uma ação penal privada, queixa-crime, no lugar da ação penal pública. Esta previsão está contida no artigo 29 do Código de Processo Penal. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de provas, interpor recurso e, a tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Entretanto, o ofendido tem um prazo de 6 meses para oferecer ação penal privada, que começa a correr no dia que se esgota o prazo do MP para oferecer a denúncia. Então, na verdade, sim, o movimento do particular é meio que para pressionar o Ministério Público, porque depois o Ministério Público pode aditar, quer dizer,
complementar, né? Aditar adicionar a queixa, pode repudiá-la, ou seja, né? Pode dizer que não quer ela, pode oferecer uma denúncia substitutiva, dizer, não, ó, aqui está aqui é minha. Intervir em todos os termos do processo, ela não é prática, ela não é uma privada, né? Porque lá naquela que a gente estava lendo, o Ministério Público não pode fazer recurso, não pode fazer nada, ele é o custo lege, só fica, né, observando o processo, tem vista do processo, e se for chamada a dar parecer pelo juiz, ele dá o parecer, ele não tem ação, ele não tem voluntariedade na ação privada. Né? A não ser que esteja descumprido a legislação, a lei. Né? Se ele vê, opa, isso aqui está errado, a legislação fala que é outra coisa, ele pode intervir, porque ele é o fiscal da lei. E se eu achar que o Ministério Público não está sendo justo comigo por ter repudiado a minha ação, eu posso recorrer a algo superior ou morreu? O Não, Ministério Público falou, está falado. Não, mas repudiar está no sentido assim, de dizer que não, a minha que Não vale em aceito. relação à sua. Em vez de eu aditar a sua, dizer, não, continua a dele, os pedidos dele, e agora também adita aqui, coloca a minha também. Aí fica duas petições para o juiz, né? Eu achei que repudiar era tipo dizer, nós não aceitamos a denúncia. Não, aí no caso seria não aceitar a denúncia. Mas ele pode oferecer uma denúncia. Repudiar a sua denúncia, não aceitando. Vamos ler mais embaixo para ver se ele explica melhor. Mas se repudiar, posso ver também no processo penal aqui. Mas oferecer denúncia substitutiva, né? Uhum. Entendi. Vamos para baixo aqui, vamos ver se ele explica melhor essas ações do Ministério Público. Importante ressaltar que, a partir do momento em que se inicia o prazo para a vítima, tanto ela quanto o Ministério Público possuem legitimidade para a ajuização penal. A vítima para a ajuização penal privada subsidiária e o MP para a ajuização penal pública. Trata-se, portanto, de legitimidade concorrente. Para que surja o direito de ajuizamento da queixa-crime subsidiária, é necessário que haja inércia do MP. Assim, não cabe ação penal subsidiária da pública se o MP requer a realização de novas diligências, requer o arquivamento do inquérito policial, adota outras providências. Então, na verdade, se não há inércia, se o Ministério Público não viu o crime, pediu um arquivamento, né? Prescrição, né? Não vê provas suficientes, né? Adota outras providências. Nestes casos, não se pode admitir ação penal privada, pois somente existe para casos nos quais a MP permanecer inerte sem nada fazer. Se o MP pratica uma destas condutas, não há inércia, mas apenas a prática de atos que lhes são permitidos. A ação do MP na ação penal privada subsidiada por. Vamos ver o que ele pode fazer. Tá vendo? Aqui ele vai falar aqui cada uma das coisas que a gente estava falando lá em cima. Vamos lá. O MP atua em toda e qualquer ação penal. Nas ações penais públicas, atua como acusador. Né? Na pública, ele é o acusador, autor da ação, e fiscal da lei, custos legis. Na ação penal privada, o MP atua apenas como fiscal da lei, custos legis. Na ação penal privada, subsidiada à pública, todavia, teve uma situação sui generis, né? Que, na verdade, ele não é nem fiscal da lei, nem acusador, ele entra depois. Eis que o MP atua como fiscal da lei, mas por ser o original titular da ação penal, sua atuação será bem mais ampla que nas ações privadas exclusivas, ou personalíssimas. Né? O MP pode, especificamente no caso da ação penal privada subsidiária da pública, aditar a queixa-crime. Né? Aditar, o que é isso? Com relação a este aditamento, ele pode se referir a qualquer aspecto, que é a inclusão de réus, né? Inclusão de qualificadores. Na ação penal privada exclusiva, o MP pode até aditar a queixa, mas apenas em relação a elementos formais, nunca em relação a elementos essenciais. Não pode o MP na ação penal privada exclusiva incluir um réu, por exemplo. Repudiar a queixa, que é aquilo que você perguntou. O que é repudiar? O MP só pode repudiar a queixa quando alegar que não ficou inerte, ou seja, que não é hipótese de ajuizamento da queixa-crime subsidiária. Neste caso, deverá, desde logo, representar a denúncia substitutiva. Ou seja, repudiar e dizer, não, na verdade, a minha denúncia está aqui. Repudiar como se fosse realmente o que você, de repente, imaginou aí. Tipo, não é essa. Né? Não leve em consideração isso aqui, entendeu? Repudia aquilo. Aditar significa assim, leve em consideração isso, mas eu acrescento, né? Mais esses pedidos aqui, essas informações. Retomar a
ação como parte principal. Aqui, o querelante, a vítima, é negligente na condução da causa, cabendo ao MP retomar a ação como parte principal, como autor da ação. A ação personalíssima, né? Que é a última aqui. Trata-se da modalidade de ação penal privada exclusiva, cuja única diferença é que, nesta hipótese, somente o ofendido, mais ninguém, em hipótese nenhuma, poderá usar a ação. Assim, se o ofendido falecer, nada mais haverá a ser feito, estando extinta a punibilidade, pois a legitimidade não se estende aos sucessores, como acontece nos demais casos da ação privada. Além CAD, disso... né? Como? Não se estende ao CAD, Sim. o cônjuge, né? Ascendente, descendente, irmão. Sim. É só na personalíssima, né? Os demais, sim. Personalista, tem que ficar atento a essa palavra na prova, né? Para não confundir com exclusiva. Exclusiva é normal. Ele bota exclusiva, mas é uma ação privada. A personalíssima, só lembrar, personal de pessoal, da pessoa, personalíssima. Além disso, se o ofendido é menor ou seu representante não puder ajuizar a demanda, assim deve o ofendido aguardar a maioridade para ajuizar a ação penal. Vou grifar aqui. De uma pessoa, por exemplo. Vamos lá. Ele botou item 6 aqui. A única hipótese existente no nosso ordenamento prevista no artigo 236 do Código Penal. Artigo 236. Contrair casamento, induzimento a erro essencial, foi isso aí que a gente discutiu lá, que esse termo vem lá do direito civil, é um termo jurídico, a outro contraente, ocultando-lhe ou impedindo-lhe que não seja o casamento, ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Ou seja, é algum erro essencial sobre ele que não é necessariamente o casamento, né? Que, tipo assim, não está cometendo bigamia, está escondendo que já é casado. Isso daí não é o caso, é um erro essencial de alguma coisa. Sei lá, de repente a pessoa não pode ter filho, e a pessoa sabia que a pessoa queria ter filho. De repente a pessoa é uma transexual e não avisou a pessoa, né? Na verdade, era um homem e virou mulher. Tem alguma coisa aí que você entra. Parágrafo 1. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo Eu 1. vi um caso desse aí, só que não era aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil. A ação penal depende de queixa do contraente enganado, personalista, contraente enganado, e não pode ser intentada senão depois de transitar e julgada a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anula o casamento. Então, tem que ter o erro ou impedimento que anula o casamento. Esse caso que eu vi foi lá no país que mais faz cirurgia de sexo, que eu esqueci, lá na Ásia. Não sei Tailândia? onde é que é. Eu acho que é Tailândia mesmo. Aí ele disse que estava casado com o cara e o cara queria ser pai, e ela não conseguia engravidar, né? Claro, que era homem. Aí disse que um dia chegou lá pro cara e falou que era uma trans, Transsexual. tal. Aí o Aí cara pediu, pegou e largou ela. Hã? aí pediu separação. Foi É, enganado. mas lá deve ter uma lei diferente, mas eu tô dizendo assim, aplica-se, né? Isso aí, Aham. se fosse aqui no Se Brasil, fosse né? Tô aqui no falando assim. Brasil, era o caso, quando finalizasse o procedimento, ele poderia processar ele, né? Fazer uma Roberta queixa-crime. Close, por exemplo, né? Que assim, é um exemplo, né? Mas ela, o Aham. cara sabia que era um trans, mas assim, ali para mim é uma mulher, olhando assim, né? Aham. É, Particularmente. tem muitas mulheres trans aí que, se a pessoa não disser do passado dela, no presente, você não vai saber jamais, né? Porque já mudou voz, já mudou aparência, já tirou o órgão sexual masculino, então é possível, né? Só sabe no documento, fisicamente, biologicamente, você, né? A não ser que você faça, né, aquele negócio lá, tomografia, e veja que não tem útero, né? Tem trompas, não tem nada. Aí sim. Vamos lá. Denúncia e queixa. Vamos matar mais esse aqui hoje. Deve a inicial acusatória, denúncia ou queixa, denúncia é Ministério Público, queixa é particular, né? Para você, e aí pegando como é que fala? Os termos jurídicos, né? Toda vez que a pessoa fala denúncia, é porque sabe que foi o Ministério Público que fez, né? Se você fala queixa-crime, processo iniciou com uma queixa-crime, então você sabe que foi o ofendido, né, por meio do seu advogado, que fez o início do Tá bem que você processo. falou aí, porque lendo aqui, ó, denúncia ou queixa, assim, ou um ou outro, então dá para entender que é a mesma coisa, né? Não, não. Não A entendeu o que eu tô inicial, falando? a inicial acusatória, ela pode ser uma denúncia. Aí na denúncia, quem faz denúncia no nosso ordenamento jurídico é o Ministério Público.
E quem faz a queixa, o termo queixa, é o advogado do ofendido, na ação penal privada exclusiva, O ou civil. subsidiária da pública, né? E Ele o entra com uma civil, ele faz queixa. o quê? É queixa também. Queixa também, né? Aí você vai ver lá o documento, é igual assim, só que lá no nome da ação tá lá, queixa-crime. Tá? Porque sempre você bota uma letra grandona no documento inicial, entendeu? Então tá lá, mandado de segurança. Você bota assim um nome, entendeu? É Mandado de aquela coisa, né, segurança. irmão? A gente que vem da gente, né, na sociedade, se você for falar, eles nunca vão usar uma queixa. Eles vão dizer assim, que a gente, eu vou denunciar. Uhum. Entendeu o que eu tô falando? É porque é o mais comum, Aí né? é mais comum ouvir isso. Então a gente associa que denúncia é feita por cidadão civil, mas não, denúncia é Aham, feita pelo MP e MP. queixa, ou o advogado faz, o civil faz queixa, o civil e o advogado fazem queixas, crimes. Queixa é crime contra o infrator. Então, o que é esse documento, né? Denúncia ou queixa? É expor de forma detalhada o fato criminoso, com todas as circunstâncias, até para permitir o exercício do direito de defesa. Deve inicial ainda conter a qualificação do acusado, né? Quer dizer, né? Se ele é casado, endereço, qualificar ele. Se o acusado não expuser de qualificação completa, desculpa, o acusador. Se o acusador não tiver a qualificação completa do acusado, por faltar informações, deverá ao menos indicar os elementos pelos quais seja possível identificá-lo. Marcas no corpo, características físicas diversas. Né? É necessária ainda a tipificação do delito. É a simples indicação do dispositivo violado pelo acusado, ou seja, artigo 155, crime de furto, por exemplo. A inicial acusatória deve vir acompanhada ainda do rol de testemunhas, dizer quem vai testemunhar no processo, quando houver, bem como deve ser endereçado ao juiz competente para apreciar o caso. O endereçamento errôneo, porém, não invalida a peça acusatória. Mandou para o juiz errado, o juiz pode pegar e, né, redistribuir. Deve a inicial acusatória ser escrita em vernáculo. Né? Vernáculo é português, né? Português nosso. Pode ser escrita em inglês, espanhol, né? E também escrita vernáculo também tem a característica de ser assim, o máximo possível. Quer dizer, o cara vai ficar corrigindo teu concordância verbal, essas coisas, mas o máximo possível uma linguagem formal, né? Pode ser a linguagem do WhatsApp. Então, deve ser escrita em vernáculo, ou seja, nosso idioma português, todos os atos processuais devem ser praticados em língua portuguesa ou traduzidos para o português. E deve ser assinada pelo membro do MP, no caso da denúncia, aqui, ó. Membro do MP, no caso da denúncia, né? Ou pelo advogado do querelante, caso de queixa-crime, entendeu? Quando você olhar um processo criminal, você vai ver lá. Primeiro documento, você vai ver. Aí, se for um advogado, vai estar lá escrito em letras garrafais, queixa-crime. Se for MP, vai lá, denúncia. Tem uma letra grande, mais ou menos no meio da página, da primeira página do documento, porque logo no início ele vai endereçar, excelentíssimo senhor juiz da vara tal, papapá. Vai deixar um espaço ali de 10 a 8, 8 a 10 espaços, para vai começar. De acordo, se for MP, né? De acordo com o artigo 129 da Constituição Federal, lei orgânica tal, babá, venho pelos, né, motivos de fato e de direito expor, né? Propor, ele vai botar propor, aí vai botar denúncia, aí vai botar depois da letra garrafal contra, aí vai qualificar a pessoa, né? Né? Nome completo, casado, endereço, Aí acabou isso, daí é a primeira página. A segunda página começa dos fatos. Aí vai escrever todo o comportamento, tá, Depois ele vai botar, né? Vai botar lá do direito, né? Aí vai botar, né, onde é que o cara está enquadrado, qual é o artigo, onde é que ele entende e tal. E no final vai botar mais uma parte dizendo assim, do pedido. Aí vai pedir o que, que ele quer. Se ele quer prisão preventiva, pode pedir liminares, né? Prisão preventiva do cara, manter, se o cara estiver preso em flagrante, manter, né, o cara preso. Vai ter tudo aquilo que o Ministério Público quer, entendeu? Condenação, ou absolvição, o Ministério Público pode pedir absolvição também. Não é obrigado a pedir só. Não tá, vamos lá, acordo de persecução. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver aqui.
Vamos acabar, depois a gente vai para os exercícios amanhã, ou de tarde. Vamos lá. Acordo de não persecução penal. A Lei 13.964 de 19, que é o chamado pacote anticrime, deixa eu botar aqui, inclui o artigo 28A e seus parágrafos ao Código de Processo Penal, criando a figura do acordo de não persecução penal, né? de não precisar o processo. Uma espécie de transação, né, entre o MP e o suposto infrator, a fim de evitar o julgamento da denúncia. Vejamos, o Instituto foi muito bem regulamentado, com nada menos que 14 parágrafos em seu artigo 28A. Então, tem 14 parágrafos lá. O pressuposto para proposição pela MP de acordo do acordo de não persecução penal são os seguintes: tratar-se de infração penal, né, crimes ou contravenções, portanto, sem violência ou grave ameaça. Então, primeiro, para você fazer o acordo, não tem que ter violência nem grave ameaça. E é com a pena mínima inferior a 4 anos. Se for igual a 4 anos, não será cabível. Então, tem a pena mínima, a parte de baixo da pena, né, tem que ser inferior a 4 anos. Porque sempre a pena ela tem a mínima e a máxima. Né? Tem que olhar, isso aí já é uma pegadinha. Né? E, normalmente, as regras, o cara sempre coloca em relação à máxima. Né? Tipo, a regra de início do regime, a regra da fiança, sempre a máxima, que é a mínima. Entendeu? Então já é uma pegadinha. Porque, por exemplo, se você for estipular fiança, tem que olhar a máxima. Né? Qual a pena máxima? For estipular o regime inicial de cumprimento, se é reclusão, detenção, prisão simples, tem que olhar a pena máxima. De acordo, o acordo deve se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Presentes os pressupostos, será cabível o acordo, podendo ser fixadas as seguintes condições, né? Cumulativamente ou alternativamente, de acordo com as circunstâncias do caso. Reparação do dano à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. Renúncia voluntária de bens e direitos, que sejam instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinado ao delito diminuída de 1 a 2/3, ou seja, então a pena mínima é que ela influencia no serviço à sociedade. Tem que ser menos, se for igual, tem que ser menor que 4 anos. Então, pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do Código Penal a entidade pública ou interesse social, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Trata-se, portanto, de um acordo entre o Ministério Público e o suposto infrator, por meio do qual este infrator confessa a participação na infração penal e o MP, de outra banda, propõe uma solução capaz de restabelecer a paz social, sem a necessidade de se proceder ao ajuizamento de denúncia. Esta solução, é bom ressaltar, não engloba a aplicação da pena privativa ao investigado, de liberdade investigado. Ou seja, se você tiver um acordo, não pode acordar dentro do processo nenhuma pena de privativa de liberdade. Que nem ocorre lá, não é que nem no filme lá nos Estados Unidos. Você aceita ficar 2 anos preso, mais tal, aqui você não pode. Pode fazer o acordo, mas nenhuma das cláusulas pode conter a privação da liberdade. Já viu nos filmes lá, no filme americano? Já vi, já. Cara, Diminui bastante, tipo assim, você pegaria 20 anos, aqui eu consigo 4 anos, se você, né, ajudar aqui, eu consigo com o juiz para 4 anos. Então, aqui no Brasil, fez acordo dentro das condições, lógico, né? Que lá, por exemplo, lá dá para entender que às vezes até uma coisa grave, né? Por exemplo, um homicídio, um tráfico, que é para nós é crime de hediondo, né? Já aqui não, aqui se tivesse se não se encaixar nessas características aí de não ter mediante a ameaça, grave violência ou violência e 4 anos, acima de 4 anos já não aplica-se, né? Mas tá bom, dá para. É bom essas comparações que você faz, sabia? De lá com cá, porque assim, a gente lembra alguma coisa que a gente vê muito, né? Eu acho que no futuro vai avançar. É porque, na verdade, assim, toda legislação penal, toda legislação jurídica nossa brasileira, ela é incremental. Né? Quando você abre um precedente, eu acho que no futuro, né,
Porque, assim, no futuro eu acho que, assim, quanto mais, né, esses modelos ali é melhor, porque a justiça não- hoje não tem condições, né, para a quantidade que tem de processos lá, entendeu? Então, assim, como eu falei lá do caso lá, que até agora ainda não finalizei, que eu estou estudando. Ah lá, o cara foi condenado de um processo em 2005. Olha o tempo que se passou, 15 anos. Quantos tem nessa situação? Vários. É muito processo. Então, quanto mais tiver Pior essas que se não colocar, resoluções, se não colocar advogado, William, eu não consigo acreditar que a justiça ela seja 100% justa. uhum, Nesses casos prescricionais, por exemplo. Prescreveu, às vezes o cara vai lá é, e mesmo a justiça em si, ao pé da letra, não é feita, não aplica-se a todos. muito processo, cara. O cara tá. Na verdade, assim, não é para ser assim, mas acaba virando um número, né? É, Você lá não é uma pessoa, você acaba virando um número. Não estou dizendo que todos os juízes são assim, mas, cara, não. você convive mais ou menos assim como advogado, você vê que qual o processo mesmo, não sei o quê. O defensor O público, juiz eu não acho está. que ele vá olhar Uhum, tão ah, acuradamente, tão uhum. detalhadamente para poder Muita libertar o coisa para a cara. pessoa, né? É, muita coisa. Vamos finalizar isso aqui. Naturalmente, que deve haver algum tipo atrativo para o suposto infrator. Todo e qualquer acordo pressupõe que as partes abrem mão de uma parte do seu direito, né? Tem que ter um trade-off aí, né? No acordo de não persecução penal, enquanto o infrator aceita receber de imediato uma sanção penal e outras obrigações, abrindo mão das garantias do processo penal, inclusive da possibilidade de se beneficiar de eventual prescrição, o Estado acusador, né, acusação por intermédio do MP, abre mão da aplicação de uma eventual pena privativa de liberdade, que poderia vir a ser aplicada ao final do processo. Essa proposta, em muito, se assemelha à transação penal, instituto previsto no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que é o juizados especiais, né? Tanto civil quanto criminal. Porém, a transação penal só é cabível para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Todas as convenções penais e crimes cuja pena não exceda a 2 anos. Né? Isso aqui é lá de 76, lembrando, 76 do 9.099. Ah, É bem tá. parecido, né? Aliás, é bom frisar, em se tratando de infração penal de menor potencial ofensivo, e sendo cabível a transação penal, não será cabível acordo de não persecução penal. Então, na verdade, se puder fazer por aqui, você não faz pela transação penal, pela não persecução. Tem que fazer pela outra lei. Além desta vedação, também existem outras situações que impedem o oferecimento da proposta. Vamos lá. Se o investigado for reincidente, ou seja, se você for reincidente, já morreu. Pode mais fazer a não persecução. Se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, ou seja, o cara, apesar de não ser reincidente, mas já tem inquérito rolando sobre o mesmo fato, né? Já tem, né? Porque, na verdade, sim, você não é reincidente porque ainda não transitou em julgado, não teve, né? A situação do outro processo, mas você já está acusado pelo mesmo crime, ou seja, já mostra uma certa reiteração, uma habitualidade daquele crime. Você é um Ou cara que já vem investigado, fazendo né? investigado Já nem está também. acusado, investigado também, né? Se fosse para o caso de reincidência, isso não se considera. Só considera reincidência numa sentença transitória julgada. Aí é Já está julgado. reincidente. Tá. Mas, no caso, para habitualidade, né, aí você já considera. O cara tem uma lista gigantesca na delegacia de inquéritos, então é habitual esse comportamento dele. Exceto se insignificantes, infrações penais pretéritos, ter sido o agente Passadas, beneficiário. né, no caso? É certo? E sim, pretérito é Pretérito passado. passado. Ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo. Ou seja, nos últimos 5 anos, você já fez um acordo de não persecução, de transação penal, suspensão, a SURD, condicional do processo, você não pode. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, ou seja, violência doméstica não cabe transação, ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, feminicídio, né, em favor do agressor. É imperioso ressaltar ainda que o acordo será celebrado pelo MP, pelo investigado e por seu defensor, né, pode ser advogado ou defensor público, de forma a preservar o direito da defesa técnica, ainda que em fase pré-processual.
mas o acordo deverá ser homologado pelo juiz, ou seja, você negocia com o Ministério Público, mas o juiz que dá o aval dizendo, ok, concordo com as cláusulas que estão postas aqui. Então, a homologação do juiz, né, dizendo, ok, está tudo ok. Em audiência na qual o magistrado analisar a voluntariedade da aceitação do acordo para evitar que o investigado aceite o acordo por pressão. Professor, o juiz pode não homologar o acordo? Quer dizer, o juiz pode dizer, não vou homologar isso aqui, essas cláusulas aí. Sim, caso verifique que o acordo não atende os requisitos legais, né, sejam inadequadas, insuficientes ou abusivas às condições acordadas, ou seja, está beneficiando o réu ou prejudicando, né? Neste caso, deverá determinar o retorno dos autos da MP para a reformulação da proposta. Não realizada a perfeita adequação, será recusada a homologação do acordo. Recusada a homologação pelo juiz, os autos voltarão ao MP para que analise se é necessário complementar a investigação criminal ou se já é o caso de ajuizar a denúncia. Homologado o acordo, o juiz deverá encaminhar os autos ao MP para que seja iniciada a execução do acordo perante o juízo de execução penal. Ou seja, se o juiz não homologar, não vai ter um prosseguimento lá na vara, já vai para a vara de execução para o cumprimento do acordo. A vítima deverá ser intimada acerca da homologação do acordo, bem como acerca de eventual descumprimento. A propósito... Ajuizar a denúncia é levar para o juiz já, mandar para o juiz. Ajuizar a denúncia, mandar para o juiz já. Mandar botar no juiz. No Entendi. caso aí, ajuizar a denúncia. Se o juiz não acordar e você não quiser refazer a proposta, aí você vai ter que ajuizar a ação, a denúncia, né? Vai ter que ajuizar a denúncia. Ajuizar é fazer o documento e dizer, olha, quero isso, aquilo, outro, né? A propósito, o acordo de não persecução penal não faz coisa julgada material. Isso é importante. Ou seja, havendo descumprimento das condições firmadas pelo infrator, haverá rescisão do acordo com posterior ajuizamento da denúncia por parte do MP. Uma vez cumprido o acordo, o juiz declarará extinta a punibilidade. É igual a transação penal e a SURS. O fato de você acordar já não extingue a punibilidade, não extingue. Por quê? Porque você pode descumprir. Então, durante o período que fica o acordo, a transação penal, antes, isso aqui é novo, né? Não existe porque está suspenso, né? Sim. Mas a transação penal que já existe hoje, a suspensão condicional do processo que surge hoje, também não extingue a punibilidade. Ou seja, durante o período que você acordou 2 anos de ficar fazendo aquilo. Se no final do segundo ano... voluntário, etc. Né? No final do segundo ano fez merda, zera tudo. Vai para ação, entendeu? Fez merda assim, como assim? Externo, fora ou descumpriu aquilo ali? Descumpriu por exemplo, deixei de dar a cesta básica e deixei de ir lá no órgão que fui indicado para trabalhar para o Estado. Voltei a fazer crime, porque uma das partes do acordo é eu não posso fazer mais merda, não posso mais delinquir. Vou lá e foi pego fazendo merda, roubando de novo. Aí perdeu tudo que você já tinha feito, vai voltar ao processo, né? Porque não extingue a punibilidade, o cara vai te denunciar. Perdeu o direito de... Perdeu o direito. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa que vai ocorrer aqui, você não pode descumprir. Por isso que ele não extingue a punibilidade, porque você poderia descumprir e eu não poder mais te denunciar, entendeu? E aí ficar toda hora negociando com você, entendeu? Você não teria, vamos dizer assim, desse lado aqui do Ministério Público, vamos dizer assim, o medo de não descumprir, entendeu? Porque, na verdade, essa pressão de você poder ser denunciado é justamente o que faz, vamos dizer, a coercibilidade. Como é que a gente chama? No direito administrativo, a gente chama de coercibilidade de que você vai cumprir aquilo ali. É a forma que eu posso te não é coagir é negativa, é de coercibilidade, né? Porque o direito penal não tem muito isso, mas no direito administrativo tem. Né? Os atos administrativos, né, em algum momento você faz a coercibilidade, né? Se você não cumprir, eu te multo. Né? O meu ato administrativo. No caso do direito penal, nesse caso, se você não cumpriu, volta a te denunciar. Entendi. Coercivo, né? E aí as redações não, os exercícios de próxima aula. Vamos lá. Tchau. Melhoras aí. Valeu.